atrás de mim, igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Até o ano 2000, era comum a gente só falar das IIRs. Mas com a entrada da internet, o domínio IIR já tinha sido tomado por uma outra instituição e, desde então, nós falamos mais da IRB. É só para a gente deixar isso claro. Eu continuo falando IR, ou IRs, mas trata-se dessa igreja aqui que estão vendo projetado o seu nome atrás de mim. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar também é que não vou mencionar muitos nomes. Quem assistiu àquela palestra do pastor Francisco Schalkweg em julho, que foi transmitido pela IR de Caçulanda, ele também não fez isso para não causar constrangimentos. Vai que eu esqueça também o nome de uma pessoa e isso causa tanto para as pessoas esquecidas quanto para mim. Por que você não falou do fulano? Então até os anos 90 eu menciono alguns nomes, mas depois disso não mencionarei mais nome de nenhuma pessoa, nenhum pastor, para evitar esse tipo de constrangimento. Certo? É só para não deixar claro isso daqui. O segundo slide, vamos ver por que tanta história assim, né? Porque o pastor Flávio Américo falou da história da reforma, desde a igreja primitiva, a patrística, idade medieval, como se desenvolveu, como se desembocou isso na reforma. E o pastor Raul falou do desenvolvimento da igreja reforma na Holanda, que nós somos as IRs, nós somos frutos, tá? Filhos das igrejas evangélicas reformadas lá da Holanda. E hoje, então, nós vamos falar das igrejas evangélicas aqui, como ela se originou aqui no Brasil. E por que nós devemos estudar história? Primeiro ponto é porque Deus nos chama a fazer isto. No Salmo 78, se vocês quiserem, quem trouxe a Bíblia pode ler nos versículos 2 e 3. O Salmo 78 é um salmo super comprido, para a sorte de vocês, só vou ler os versículos 2 e 3. Ele tem dezenas de versículos. Ele nos diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, contaremos à vindoura geração. E tem uma razão disso, porque a história da igreja, do povo de Deus, a gente muitas vezes pensa que a história do povo de Deus é só a história de Israel. Não é verdade. Nós também somos povo de Deus. Ele também cuida de nós, tanto quanto ele cuidou de Israel, quanto cuidou das igrejas reformadas lá antigamente, ele cuida aqui de nós também. Tá? Não esqueçamos disso. Às vezes a gente esquece. Não, Deus não vai prestar atenção numa igreja tão pequenininha aqui, esquecida. Quem conhece as IRs? Pouca gente conhece aqui fora do Paraná, pouca gente conhece. Mas Deus também cuida de nós. A história da igreja é feita de registros, de memórias. E lembrar das coisas antigas é um exercício necessário, muitas vezes. Na Bíblia, muitas vezes, Deus fala ao povo que eles tinham que se lembrar que já tinham sido libertados da escravidão. A gente sempre tem que ser lembrado das coisas que Deus já tem feito para nós. Nós também fomos libertados da escravidão, não do Egito, evidentemente, mas o apóstolo Paulo usa isso, a escravidão do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. E por isso, ele nos dá a lei para que a gente possa andar conforme os seus preceitos. Deus nos manda a ter coragem. Você lembra lá de Josué, no primeiro capítulo de Josué, ele fala várias vezes: tenha coragem, sede forte e corajoso, Josué, eu estou contigo, não tenha medo. Josué provavelmente estaria com medo, porque Moisés, aquele homem santo, tá? Tão abençoado por Deus, e Josué era quem? Ele foi um dos 12 espias, e ele agora tinha que assumir a responsabilidade toda. E Deus disse: não tenha medo, seja forte e corajoso. Tem que se lembrar que Deus é que nos dá a força. Muitas vezes a gente corre para o outro lado e fica muito orgulhoso. Deus diz: não sejam orgulhosos, porque quem trouxe vocês aqui, quem? Foi eu. Foi o meu braço, não foi a força de vocês. É o segundo ponto, a gente não pode correr nos dois extremos, nem ser medrosos,
nem orgulhosos. Porque Deus também, às vezes, Ele também se ira. No final do Deuteronômio, de novo, Ele fala assim, se vocês andarem conforme os meus preceitos, vai correr tudo bem. Caso contrário, vocês podem ler em Deuteronômio 27 e 28, não vai ir bem. E muitas vezes foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A parte do norte foi para cativeiro, nunca mais voltou. E a parte do sul, o reino do sul, foi para a Babilônia e voltou com poucas pessoas. Então, a história do povo de Deus nos serve de inspiração, de encorajamento. Quando situações parecidas com o que aconteceu com a igreja acontecem conosco, podemos extrair princípios dessa história para nos iluminar, para nos encorajar, para não cairmos nos mesmos erros que a igreja caiu antigamente. Vimos na palestra passada quantas divisões não tivemos. Às vezes foi necessário, às vezes eles não tinham escolha. Lutero não teve escolha, ele foi expulso da igreja, ele foi excomungado, ele não teve outra escolha. Lemos também em 1834, muitos da igreja reformada, tem aquela divisão que em português não aparece, mas a igreja principal, a estatal, vamos dizer assim, praticamente expulsou parte, porque eles deveriam ter obedecido o regulamento que o governo tinha instituído. O governo se meteu em coisas da igreja. E muita gente se rebelou contra isso e se separou da igreja principal, vamos dizer assim. Parte daquele povo, a gente vai voltar isso, foi para os Estados Unidos. Quem conhece a história, foi em 1840, 1850, muitos holandeses foram para os Estados Unidos, sob a liderança do pastor Van Raalte, só para mencionar, e fundaram a igreja Christian Reformed Church, do qual o pastor William Miller fazia parte. É interessante como as pontas se encontram aqui de novo. Quando nos sentimos solitários, às vezes a gente se sente só, não é mesmo? A gente é tão pequeno. Quando a gente não tem ideias para continuar, parece que não temos valores para enfrentar os desafios do nosso momento. Não acontece isso com a gente? Acontece. Devemos observar que os nossos pais passaram por situações piores que os nossos. E esses episódios estão registrados nas Escrituras e vamos ver alguma coisa que nós também passamos. Tá? Iniciamos e continuamos e estamos aqui hoje, 110 anos depois do início da primeira vinda dos imigrantes holandeses para aqui no Brasil. No slide 3, você pode passar. Vou falar agora, muito obrigado, alguns eventos importantes. Esse é meu, esse pode deixar aí. Alguns eventos importantes. Muitos de vocês já conhecem isso, mas eu vou mencionar para que todos tenham o mesmo entendimento daquilo que a gente vai falar agora. Em 1911, chegaram os primeiros holandeses aqui em Carambeí. Eles já estavam aqui em Irati, em Gonçalves Júnior. Não deu certo lá, tinha muita doença, muita mulher morreu lá. E eles foram para cá, que lá é a região de mato. E eles encontraram campo. E foi a Brazil Railway Company que deu oportunidade deles se estabelecerem em Carambeí, forneceram terras, e muitos de vocês já conhecem a história, não vou me delongar muito sobre isso. Tanto faz. Tá bom. Obrigado. Não sei se o pessoal em casa ouviu até agora, espero que agora seja melhor. Ouviu? Bem. E durante, então, o ano de 1911, os primeiros imigrantes holandeses chegaram em Carambeí. Muitos devem saber que eles já tinham vindo, já estavam aqui no Brasil, e as principais famílias fundadoras vieram para Carambeí para refazer a sua vida, e vingou essa colônia que hoje se chama Carambeí. Já era conhecido como Carambeí, evidentemente. E, como todas as igrejas
tanto de Carambeí, Castrolanda e Arapoti, eles se reuniram na casa de pessoas ou de uma construção comunitária e depois construíram o templo. E o templo em Carambeí foi construído em 1930, tem uma réplica lá no Parque Histórico, aquela igrejinha pequena, pintada de uma cor escura. E em 1933, eles fundaram a Igreja Reformada em Carambeí. Eu estou contando isso em pequenos traços, mas antes disso eles tinham entrado em contato com a Igreja Reformada na Argentina. Por que Argentina? Porque hoje nós estamos acostumados, entra no avião, no dia seguinte está na Holanda. Naquele tempo não era assim. O que era perto para eles é que Argentina. E eles, uma situação parecida com eles, uma cidadezinha chamada Três Arrojos, e esse pessoal era muito ajudado pela Christian Reformed Church, aquele que eu falei de você agora há pouco. E eles conseguiram que um pastor viesse dos Estados Unidos de origem holandesa. Ele também era formado em administração de empresas e era o pastor William Müller com a sua esposa, Dona Charlotte. E estiveram em Carambeí de 1935 até 1952. Depois disso, ele serviu também à igreja de Castrolanda e Arapoti. Foi um homem dotado com muitas qualidades. Ele também trabalhou na parte da cooperativa. Ele foi um homem que trabalhou muito para as colônias. Tanto é que quando ele festejou seus 45 anos de pastorado, foi 35 a 45, da 1980, foi em Castrolanda que ele foi homenageado. Eu me lembro ainda que ele estava lá no meio daquele povo e recebendo homenagem. Foi em 1979, 1980, aproximadamente. E o sucessor foi o pastor Musker. Não sei quem, eu me lembro dele vagamente, porque quando a minha família veio para o Brasil, eu tinha 4, 5 anos, eu me lembro vagamente dessa pessoa. Depois o pastor Müller, sim, que ele continuou nas colônias, trabalhou também no Instituto Cristão, onde que eu estudei também. Eu me lembro muito bem do pastor William Müller, um homem simpático, simples, cordato e diplomático. É um exemplo para mim, inclusive, porque a gente às vezes quer que as coisas andem mais rápido, e não é verdade. Ele tinha essas qualidades que Deus lhe tem dado. Em 51, começaram a vir os primeiros imigrantes em Castrolanda, e logo também fundaram uma igreja. Tal como Carambeí já fizeram um templo, se reunir em casas ou no salão da cooperativa, se não me engano. E em 57 veio o primeiro, é isso mesmo? Isso, veio o primeiro pastor que se chama pastor von Lonkhuysen. Eu tive aula de catecismo, que ele dava aula de catecismo lá no Instituto Cristão, com esse pastor, para os estudantes das colônias, ele dava catecismo lá também. Então eu recebi também, conhecia esse pastor von Lonkhuysen, lá de Castrolanda. Ele, então, foi o primeiro pastor de Castrolanda. Em 54, um pouquinho nesse meio tempo, formou-se um círculo bíblico holandês em São Paulo, de pessoas não ligadas a cooperativas, mas que trabalhavam em São Paulo, e logo em seguida também formaram a igreja, que se chamou de Igreja, é o slide 4, certo? A Igreja Protestante Holandesa. Ela existe até hoje, ainda que é pequena, que depois se juntou muita gente da Indonésia, porque o regime político da Indonésia não era muito favorável aos cristãos. Muitos vieram para o Brasil, inclusive vieram para Carambeí, tem muita gente da Indonésia lá, mas também muitos vieram para São Paulo. Em 1960, chegaram mais imigrantes da Holanda e se estabeleceram em Arapoti. Eu estou repetindo, para muitos talvez seja isso história mais do que conhecida, mas muita gente talvez não conhece, por isso estou falando isso. E a organização da igreja aconteceu naquele ano, 1960, e inicialmente o pastor Müller cuidou daquela igreja, como tinha cuidado também de Castrolanda. Ele era responsável também pelos dispersos, ele ajudou São Paulo também. Veja só como ele trabalhou, esse homem.
E em 61, quem se instalou lá como pastor em Arapoti foi o pastor Musker, que veio lá de Carami, ele foi para Arapoti. Em 66, inauguraram um pequeno templo, que era uma igreja pequena de madeira. Não é aquela bonita de hoje, essa é bem mais recente. Nesse meio tempo também, em 1961, os deputados de missão da GKN, Reformeerde Kerken, é outro ramo das igrejas reformadas. Quem assistiu à palestra do pastor Raul pode se lembrar disso, e enviaram o pastor Francisco para cá, para ajudar na evangelização na região das colônias de Caramei e Caçulanda. Quem assistiu a palestra do pastor Raul, ele conta muitos detalhes disso daqui. Não sei se vocês tiveram oportunidade, vejam, está no site da igreja da IR de Caçulanda. Foi uma palestra feita em julho, agora recentemente. Ele já é um senhor bem idoso, 93, 94 anos. Ele está morando no Brasil, porque a esposa dele recentemente quebrou o quadril e está sendo cuidado pela filha mais velha lá no sul de Minas. E ela, dá para ver ainda ela deitada, acamada. É uma senhora da idade dele. Então, você veja só, um pessoal idoso, mas ainda trabalhando na obra do Senhor. E ele trabalhou, esse pastor Francisco trabalhou de 61 a 66. Anos depois, o trabalho missionário se estendeu por todo o Paraná. Quem trabalhou muito nisso foi o já falecido pastor Leonardo. Alguns já devem ter conhecido ele, certo? É tio da minha esposa Eliane, inclusive. Em 62, as igrejas reformadas do Brasil se desligaram, porque eles pertenciam ao presbitério que era formado das igrejas do Brasil e da Argentina. Disseram, não dá para mais manter esse contato, porque é muito longe, evidentemente. Eles se juntaram com a igreja de São Paulo e formaram as igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Formado, portanto, de 4 igrejas, a de São Paulo, Arapoti, Caramei e Caçulanda. Certo? São 4 igrejas que iniciaram as igrejas evangélicas reformadas. Não sei se já tinha o nome no Brasil. Eu acho que já tinha no Brasil também no final. Porque não é do Brasil, porque a igreja não é do Brasil, é de Cristo. É a igreja de Cristo no Brasil. É um detalhe também que a gente às vezes esquece. E as confissões foram as ecumênicas de o credo niceno apostólico, que a maioria das igrejas cristãs possuem, o credo atanasiano, e os 3 formulários da unidade que a maioria das igrejas reformadas também subscrevem: a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Depois, eles deixaram os cânones de Dort de lado. Os cânones de Dort, eles exemplificam um ponto do catecismo de Heidelberg. Então, não era estritamente necessário, mas ela explica muito bem alguns pontos que são levantados no catecismo na confissão belga. No slide 5, as igrejas continuam. Em 64, as IERs assumem o Instituto Cristão, no regime de comodato por 50 anos. Terminou agora em 2014, 2015. Eu estive lá acho que a Eliane esteve comigo lá, quando o presidente das IPBs, do Supremo Concílio, que se chama assim, esteve lá inaugurando o início do trabalho da IPB lá no Instituto Cristão. E o pastor Miller também trabalhou muito nessa obra. Ele, inclusive, morou no internato masculino. Ele, a esposa dele. Ele não era ele é um homem, sim, refinado, mas ele não se sentia muito superior para não morar junto com os rapazes no internato masculino. Ele tinha e todo mundo respeitava ele, não fazia muita bagunça, tá? E eu até lembro hoje que ele tinha uma Itamaraty, um carrão naquela época, um Aerovílis Itamaraty. Então, coisas que a gente lembra assim, que não faz muito sentido, mas é legal a gente se lembrar disso.
Em 65, devido a esse trabalho do pastor Francisco, mais e mais gente de fala brasileira, portuguesa, entrou nas IRs, que não falavam holandês. Eu me lembro que até então todos os cultos eram em holandês. Todos. Que todos falavam holandês. Todos os seus membros falavam holandês. E a partir de 65 abriu-se uma ala de pessoal que não falava mais holandês. Ela fala portuguesa. E eram cultos, ainda no começo, era naquela igreja grande da Caramei Colônia, algumas noites por mês, não lembro mais que terceiro ou quinto, não me lembro exatamente. Mas depois eles fizeram o salão onde está a IR hoje, da Nova Holanda. E o primeiro culto na IR de Nova Holanda aconteceu em 68. Isso já há alguns anos, só em culto em português. Aí já começou a parte de abrasileiramento, vamos dizer assim. Não era mais gente que só falava holandês, mas tinha gente que também só falava português. O que às vezes causa problemas e tem que ser tratado com sabedoria isso. Porque como é que você vai evangelizar uma pessoa num culto num sermão que ninguém entende? Não dá, né? Tem que ser na língua do povo. Hoje em dia já é bem menos. Nós temos apenas a IR de Caramei Colônia, não tem mais cultos em holandês. Só a igreja de Castrolanda e de Arapoti continuam tendo cultos em holandês. Em 71 ocorreu um fato também que nem todo mundo está feliz, que o sínodo das IRs resolveu autorizar que as mulheres também podiam ocupar ofícios dentro da igreja, presbíteros, diáconos ou pastores. Mas cada igreja tinha liberdade de decidir sobre isso. Acho que foi uma decisão sábia. Não sei quem que originou isso aqui, mas foi em 71 já. Portanto, 50 anos já existe isso. Continuando a história, em 75, muitos jovens casais de Caramei se mudaram para Tibagi, que tinham comprado uma fazenda lá, e organizaram a igreja em Tibagi, que aconteceu em 82. Já tinham construído um templo em 79. Se não me engano, o primeiro pastor foi o Simon Wolfert, já falecido. Em 78, mais ou menos naquela época, as IRs, eles tiveram o primeiro pastor que se originou dentro das IRs, que é o pastor Alke van der Meer, que trabalha hoje aqui, Ministério Entre Árabes, aqui em Ponta Grossa. Muitos já devem conhecer ele. Em 79 foi a vez do pastor Leonardo Loss, que eu já citei, que ele trabalhou muitos anos no Norte Pioneiro, me parece que Venceslau Brás, depois foi Pato Branco. Em 91 ele foi nomeado coordenador da missão das IRs. Isso é aquilo que eu temia aconteceu, derrubei a água, mas foi um restinho só. No slide 6, Eliane, não aparece aqui, mas a igreja de Nova Holanda teve seu primeiro pastor não holandês, que era o Assir Rikli, mas era uma igreja de fala portuguesa. Mas também nas igrejas holandesas tivemos pastores brasileiros, vamos dizer assim. Naquela altura do campeonato todo mundo já era brasileiro, mas eu quero dizer que não era de descendência holandesa, que foi, vou citar o nome, o pastor João de Lima. E assim foi, foi um desenvolvimento lento, tá? E continua até hoje, certo? Em 93, eles fizeram um protocolo assinaram um protocolo com a Igreja Evangélica Luterana para ceder pastores para a IR. Aquilo já tinha sido feito com a IPB, porque a Assir Rikli era da IPB, é ainda da IPB. Continuando, em 95, pessoas foram para Gerais de Balsas, no sul
Maranhão. Não foi um projeto, é um lugar muito distante, muita gente foram visitados lá, mas muita gente voltou de lá e a igreja que se fundou lá acabou se esvaziando e não existe mais. O templo existe ainda. Me parece que eles vão ceder em comodato para IPB. Não sei como é a história, não tenho certeza como é que isso acontece ou já aconteceu. Em 95 começa o trabalho missionário em Ponta Grossa, com as igrejas das quais o pastor Witsier faz parte da Christelijke Gereformeerd. Não é da igreja que o pastor Schalkwijk vinha, mas não tem tanta importância. Tá? E ainda essas igrejas apoiam aqui as IRs. Me parece que é a única igreja parceira da Holanda que ainda tem laços com as IRs. É o que o pastor Raul falou na semana passada. E em 98, então, foi instituída a comunidade de Curitiba. E em 2001, eles passam a ser congregação sinodal da IR de Curitiba, com os cuidados especiais da IR de Castolândia. Em 98, foi publicado o Inário das IRs, esse que vocês têm aqui também. Ele tem uma particularidade que ele tem os formulários, o cânon o catecismo de Heidelberg, estão aqui. Eles têm a confissão belga e tem alguns formulários também. Além do que as músicas têm pauta, que às vezes é muito útil, porque muitos são ritmados e alguns são difíceis. Certo, Herbert? Você que é organista, você deve saber disso. E assim, continuando, em 2001, se formou a congregação de Itararé, cujo tempo foi inaugurado em 2006, e ele está sob a responsabilidade ainda da IR de Arapoti. Então, resumindo, no slide 7, até 2001, tivemos, em 90 anos, portanto, desde 1911 até 2001, nós tivemos vieram à existência 8 IRs. Carambeí, Castolândia, estou colocando em ordem cronológica, São Paulo, Arapoti, Nova Holanda, Tibagi, Curitiba e Itararé. Mais ou menos nessa época. A partir de 2001 até hoje, 20 anos, esse número praticamente duplicou. Tá? Hoje nós temos, não 8, temos 15 igrejas e congregações. Isso para não dizer que as IRs não crescem. Crescem sim. Tá? Que são, também vou colocar, são 3 projetos sinodais, okay? Os cuidados especiais do sínodo, da IR, não é uma igreja particular, que é essa igreja, Ponta Grossa, Vila Vilela, de Campo Magro e de Arapongas. E depois temos mais igrejas que são filhas das IRs existentes, por exemplo, Calógeras, que já existe bastante tempo, mas só recentemente foi mais inaugurado. Tem um evangelista próprio, que é filha da IR de Arapoti. Temos Eldorado, que fica lá em Carami, que é filha da igreja Vila Nova, a de Nova Holanda. São José, que é filha de IR Tibagi, e São Martim, que é aqui de Ponta Grossa, que é filha da Carami Colônia. E o nosso pastor William está aqui. Então, em 20 anos, quase que duplicou o tamanho e número de igrejas. Em 31 de dezembro de 2020, então, as IRs contavam com aproximadamente 3.300 membros. Foi alterado aqui, que eu recebi uma informação nova hoje. Tá? Está com 3.920, 3.200, quanto? 3.242, mas alterou um pouco. Mas não está completo porque algumas igrejas não mandaram suas estatísticas completas, mas gira em torno de 3.300 membros, entre professos e batizados. Mas, mesmo assim, as 3 igrejas mais antigas, vamos dizer assim,
fundadas pelos imigrantes, constituem a grande maioria ainda dessas igrejas. Então, a influência holandesa ainda se faz sentir bastante. No slide número 8, temos algumas particularidades dessas IRs. Contei a história agora em alguns eventos importantes, não todos, é impossível, porque tem muita coisa para contar e o tempo já está bastante curto. Temos a questão do bilinguismo, que nós já falamos, e as diferenças culturais. Tá? Já falei que os Castellano e Arapoti continuam ainda com cultos em holandês, me parece que são os únicas igrejas que têm isso. E a tendência de não virem mais pastores vindos da Holanda vai se tornar cada vez mais forte. Isso não tem retorno. Não é de se esperar outra forma também, porque não se fala mais praticamente holandês aqui nas nossas igrejas, certo? E, além disso, as diferenças culturais que acho que são mais importantes. Pessoas que vêm de fora, vêm, por exemplo, da igreja presbiteriana ou de outras igrejas, podem extrair muita coisa que acontece nas IRs, certo? Por exemplo, mulher no ofício. É impensável isso na IPB, por exemplo, certo? As IRs são mais tolerantes quanto ao uso de fumo e bebida. Isso é impensável também em muitas igrejas evangélicas. A exclusão dos cânones de Dort causou estranhamento daquela única igreja parceira holandesa ainda, certo? Ela disse, mas como vocês não seguem mais os cânones de Dort? Eu me lembro que o pastor Francisco, depois ele escreveu sobre isso, Confissão de um Peregrino, explicando a eleição e a predestinação. Quem puder comprar esse livro, tem à disposição da editora Cultura Cristã, Confissão do Peregrino. É um livro muito bom. Tá? É de leitura bastante agradável, tá? Explica muito bem as questões de predestinação, que causam muitas vezes questionamentos também entre nós. Tá? É um princípio básico das nossas igrejas, a soberania de Deus, tanto na eleição, e quem quiser se aprofundar, eu recomendo esse livro. No slide número 9, eu vou falar um pouquinho dos aspectos culturais. Isso não foi um pastor que escreveu, mas foi um psicólogo holandês recentemente falecido, Geert Hofstede, que ele trabalhou para a IBM, e a IBM queria saber por que ela tinha filiais por todo mundo, por que certos filiais não davam certo, né? Que eles tinham o mesmo manual de administração, a política administrativa era igual para todo mundo. E daí ele se aprofundou nisso, ele descobriu 6 que ele chamou de dimensões culturais. E notem bem, ele teve tanto sucesso que isso extrapolou o mundo empresarial, corporativo. A pessoa que trabalha com missões transculturais se utilizam dessa pesquisa desse psicólogo holandês. Inclusive, eu emprestei isso aqui de um professor que ensina missões transculturais, e ele me mostrou isso. Eu achei muito interessante, para a gente entender a nossa cultura holandesa e para entender o holandês que está do teu lado, por que ele age assim. Não é porque ele quer assim, porque ele se criou assim. E a gente, às vezes, tem que conhecer outro. E também para quem é de origem holandesa, para a gente se entender e entender melhor o outro. A primeira variável é a distância do poder, a distância entre os liderados e a liderança. Tá? Tem países em que o liderado está lá embaixo e a liderança está lá em cima. Tem um espaço muito grande. Tem outros povos, outras culturas, que isso é bem mais próximo. Tanto é que o liderado, ele pode falar diretamente com a liderança, sem que a liderança se ofenda. Isso em algumas culturas é impossível. Não, você não pode falar comigo. Tem um intermediário, você fala com ele, depois você pode falar comigo. Isso é muito comum. No mundo empresarial, aqui no Brasil, acontece muito. E também, não se engane, também na igreja. Tá?
o membro simples e o pastor que é estudado no seminário. Tem muita diferença e não deveria ser assim, certo? E a gente tem que entender isso também. Quando a Eliane viu esse estudo, sim, mas hoje em dia já mudou muito também, né? Sim, porque as igrejas evangélicas também já estão se aculturando e pegando alguns aspectos da cultura brasileira. É normal isso. E eu não estou dizendo que um aspecto é bom e outro é ruim. Nós vamos ver isso adiante. Tem aspectos, o jeito que você usa isso. Sabe? Isso é importante. O segundo variável é o individualismo. Tem as sociedades individualistas que dão mais valor à tarefa e as culturas coletivistas dão mais valor à pessoa. É um aspecto muito interessante isso. Quem trabalha em chácara sabe que você tem que fazer isso, tarefa, mas estou cansado, não interessa, faça. A gente foi criado assim, não é isso? Quem trabalhou em chácara é assim. Eu estou cansado, não quero, não interessa, faça. Tá? Não estou com muita vontade, não interessa, todo mundo tem que trabalhar. E era assim. A geração antiga cresceu assim. Hoje em dia já é bem menos. Mas existe ainda muito disso em nosso meio. Nós podemos muitas vezes aprender com as sociedades latinas, que eles dão mais valor às pessoas, também para o mal. São sociedades latinas que se organizam em coletividades criminosas também. Tá? O que as sociedades individualistas não têm tanto. As sociedades individualistas também dão valor ao trabalho braçal. Ninguém é visto com maus olhos se ele coloca a mão na enxada. Em sociedades coletivistas também tem a ver com a hierarquia do poder. Isso já é mal visto. Quem trabalha em serviço braçal já é uma classe um pouco inferior. Nós temos que tomar cuidado nisso. Isso não é bíblico. A terceira variável é a aversão à incerteza. O imigrante, ele tinha aversão à incerteza, ele não sabia o que ele ia comer amanhã. Quando ele embarcou no navio, não sabia o que ia acontecer com ele. Muitas vezes eram, inclusive, enganados. Você lembra da história que os primeiros imigrantes holandeses foram para lá, Gonçalves Júnior? Eles foram enganados, tá? Receberam um lote de terra no meio do mato, onde era impossível de sobreviver, onde tinha rato, praga, onde morreu muita gente, e eles não tinham aversão à incerteza, eles queriam trabalhar, não tinha problema nenhum. Tá? O imigrante, normalmente, não é só holandês, todo imigrante, que é filho de imigrante japonês, italiano, alemão, não interessa, ele tem essa vontade ele não se dobra com qualquer coisinha que aparece na sua frente. Não é verdade? Uma quarta variável é a orientação a longo prazo. Ele sabe que o que eu trabalho hoje, o que faço hoje, não vai render amanhã o que eu quero. Isso é longo prazo. Esses fatores todos são interligados. E eles têm mais paciência. Paciência é uma virtude bíblica também, não é isso? Tá? Se trabalha hoje, se implanta uma igreja hoje, não vai dar resultado amanhã. Não vai encher a igreja. Demora muitas vezes, não é isso? Tem que ter paciência. Não é de um dia para outro. O imigrante sabia disso daí também. Tá? Ele não esperava que plantando um pezinho hoje, ele não vai colher amanhã. Às vezes nem colhia daqui 3 meses, porque se não chovesse, não ia dar nada. Acontece na plantação de igreja também. Não é pastores que estão aqui entre nós, vocês devem saber isso. Eu já vi isso muito. Por exemplo, a igreja de Geraldo de Balsas foi um exemplo disso, não deu certo. A quinta variável é o grau de agressividade. Estou falando mais no mundo empresarial, mas o imigrante brasileiro, holandês que veio para o Brasil, ele veio para ganhar a vida. O pessoal que foi lá para os Estados Unidos, eles tinham outros motivos, eles tinham motivos teológicos, que eles tinham sido expulsos de lá. É diferente
o povo que foi para os Estados Unidos do que o povo que foi para cá. O povo que veio aqui para o Brasil, tá? Ele quis ganhar a vida. Os primeiros imigrantes que vieram para Carami eram desempregados, certo? De Castelão, eles também não vinham mais futuro, eles queriam vir para o Brasil, fazer a vida. O Arapoti, a mesma coisa. Todos eles vieram com isso daqui. E isso influi na cultura dessas nossas igrejas também. O slide 11, né? Já passou, né, Eliane? A última variável é o deleite, o prazer de você ter no teu trabalho. Isso muitas vezes é esquecido, mas é bíblico também. Lá em finalzinho do Gênesis 1 e começo de Gênesis 2, Deus viu o que tinha feito e era muito bom, e descansou das suas obras. Nós também podemos fazer isso, de comemorar, descansar no domingo, agradecer a Deus do que nós temos recebido das boas mãos de Deus, não é isso? Nós podemos agradecer e se deleitar nas bênçãos que Deus nos deu, e a gente esquece isso, tá? Principalmente o povo imigrante que trabalha de sol a sol, esquece disso, pensa que é só do braço dele que resultou isso, e lá em Deuteronômio Deus disse, não é teu braço que fez isso, é a minha vontade que permitiu que vocês recebessem essas bênçãos. Então, essas diferenças é só para a gente ressaltar e ver as diferenças que estão em nossas igrejas. Às vezes, nenhuma delas é boa ou ruim. O bom é ter o equilíbrio. O ruim é quando você entra no extremo. Não é isso mesmo? Como já falei no início. Cada perfil, então, tem suas vantagens. No slide 12, Eliane. Há muitos aspectos do coletivismo presentes na cultura brasileira que são positivas, com as quais a gente tem que aprender também. Está lidando não com números, está lidando com pessoas. E são as nossas decisões que determinam se essas diferenças culturais são empregadas corretamente na obra de Deus. Com tudo isso, a igreja sempre tomou um lugar central na vida das comunidades dos imigrantes holandeses, até hoje. Tá? Sempre falam no tripé, igreja, escola, cooperativa. No Parque Histórico, acho que aparece muito isso daí também. E se a gente negligenciar a igreja, tá? É a minha opinião, nós vamos perder o resto também. Que as igrejas evangélicas reformadas também são fortes na escola. As 3 grandes igrejas também mantêm suas escolas, porque nem todas as igrejas, a IPB em Curitiba, não conheço nenhuma que tem uma escola própria. Então, as IRs têm. Isso é um exemplo a ser seguido. A escola, a formação do indivíduo é muito importante. No slide 3, estamos finalizando. As igrejas reformadas apreciam muito a tradição. Acho que o pastor Raul falou isso também. E a tradição não é guardar cinzas, né? Venerar fulano ou beltrano. É passar adiante as bênçãos que a gente recebeu. Não é ficar, você lembra do fulano sim? Lógico que é importante, eles nos inspiram, o trabalho deles, o trabalho constante, o otimismo, a alegria que eles tiveram, isso deve nos inspirar, tá? Para passar esse dons que Deus nos deu. As igrejas evangélicas têm muitos dons, tá? E para a gente passar adiante, não é para ficar sentado e lembrar das coisas ruins que aconteceram. Em todas as igrejas acontece, não só nas nossas, e comparados com os eventos ruins que outras igrejas passam, as nossas são pequenas. Nós temos diferenças, evidentemente, e isso às vezes causa conflito, tá? Tanto entre os membros, tanto também com outras igrejas ou com pastores de outras denominações. É muito normal isso, mas a gente tem que seguir humilde em frente e trabalhar na obra de Deus. No slide 14, que é o último,
A gente não pode esquecer que as IRs não são uma obra humana, é parte do corpo de Deus. E como parte do corpo de Deus, ela tem seus dons. A gente tem que utilizar aquilo que Deus nos deu, com os talentos que Deus nos deu. Se vocês me permitem fazer essa comparação. E, por último, é um ponto bastante importante, as IRs precisam que surjam evangelistas, obreiros e pastores dentro das suas fileiras. Isso é muito importante. Quem melhor do que o próprio povo da IR, que vocês são aqui, e os que estão assistindo em casa, quem melhor são vocês que conhecem quais são as dificuldades, as particularidades, as coisas boas, as coisas ruins, e principalmente a confiança que podemos ter em nosso Deus, porque não é obra nossa, não é obra humana. É uma parte sim, a gente pensa que é só nós que trabalhamos e é nosso esforço que vai dar certo. É a mão de Deus que vai nos orientar nesse sentido, para a gente trabalhar na obra do Senhor. E a IRET é uma iniciativa nesse sentido, para formar obreiros, nesse sentido, evangelistas e possivelmente pastores também. Com essas palavras eu finalizo esta fala sobre as igrejas evangélicas reformadas no Brasil e coloco-me à disposição para eventuais perguntas. Se eu puder responder, eu tenho mais pessoas aqui gabaritadas também para me ajudar. Tem alguém uma pergunta? Herbert. A igreja evangélica reformada, a sua existência se justifica no meio evangélico brasileiro e fora do meio evangélico também. Se a existência das IRs se justifica no nosso meio? No Brasil, no meio de outras igrejas, tem alguma coisa para... Eu acho que essas características culturais que a gente citou, eles revelam muito das qualidades que podemos ter da parte da organização, de ter paciência, o que a gente a longanimidade é uma virtude do Espírito Santo, a gente tem que cultivar isso também. Mas a parte de organização, de disciplina, é muito forte nas IRs, no povo dos imigrantes. Então, as cooperativas são um exemplo. E por que as igrejas não podem ser um exemplo também nesse sentido? Certo? O que serve para as cooperativas, por que não podemos aplicar isso nas IRs também? Ou estou errado? Eu acho que não. Então, elas podem servir de exemplo, apesar dos nossos erros. Que igreja não tem erro? Mais alguma pergunta? Ultrapassei um pouquinho o tempo, mas eu acho que ainda está dentro dos limites aceitáveis. Eu acho que é muito bom termos ouvido um pouquinho mais da nossa história aqui no Brasil. Se nós olharmos para outras igrejas, a IR é uma igreja relativamente nova. Se pensarmos dessa forma, porque primeiro era entre os imigrantes e agora ela está se espalhando. O que eu acho isso é uma coisa maravilhosa para se espalhar pelo país e, complementando o que o Sr. Herbert disse, de fato ela se justifica, porque onde está o Filho do Senhor Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, ele se justifica estar ali para poder comunicar o amor de Deus com o povo onde vive, ao seu redor ou até além das fronteiras. E gostei muito, esse é apenas um comentário, gostei muito do fato de que ressaltou a importância da IR pensar em motivar os seus membros a se dedicarem ao estudo de preparo para obreiros, evangelistas, pastores, que eu acho que é uma necessidade grande. Muito obrigada. A motivação dos obreiros, como as IRs são resultado dos imigrantes que, diferentemente
os imigrantes que foram para os Estados Unidos, que eles tinham uma motivação teológica bem mais forte do que os imigrantes que vieram para o Brasil, que vieram para ganhar a vida. Então, o foco deles, no início, não é tanto evangelização. São pessoas de fora que nos mostraram que tem que ser seguido. O pastor Francisco foi um exemplo disso. Tá? Antes disso, tínhamos relativamente pouca evangelização em nosso meio. Quando vieram o povo nativo daqui, que surgiram mais igrejas. E a partir das qualidades boas que, vamos dizer, os membros nativos daqui têm, que é essa parte mais relacionamento, que às vezes faltam nas IRs, também entre os membros, isso é muito positivo. E a vinda de mais igrejas e congregações, como a doutora Maria falou, de pessoas que não são de origem holandesa, eu acho que é bastante positivo. A gente, um pode ajudar o outro. Um pode ajudar num detalhe e outro em outro. E juntos podemos sim dar mais forma ao corpo de Cristo aqui na Terra. Em relação à educação, seria apenas na área teológica ou também no ensino básico? A educação, uma escola evangélica não é só fazer uma oração no início da aula e depois segue o currículo normal. Que todo o currículo deve refletir tudo o que nos cerca é feito por Deus. Tá? Então, por exemplo, em pontos, em matemática, por exemplo, não tem muito a ver, né? Mas tem muitas áreas, por exemplo, na história, as ciências humanas, sociais, que é muito importante a gente também colocar o ponto de vista cristão, evangélico, reformado. Por exemplo, se a questão do evolucionismo, muitos ensinam e como se fosse um fato já comprovado e quem não estiver de acordo é atrasado. Não é, é um ponto de vista deles. Muitos cientistas não são honestos em falar que eles também não têm todos os dados necessários para sustentar o ponto de vista deles, certo? Nós não temos provas, sim, factuais. Nós acreditamos que, como diz Hebreus, pela fé nós acreditamos que Deus fez o mundo. E faz muito mais sentido isso do que acreditar que o mundo veio do nada. Eu não consigo imaginar que toda essa complexidade e a beleza que tem na criação, temos veio do nada, do acaso. É impossível. Para mim é impossível. Não, mas a pergunta dela foi que se as escolas eram só teológicas ou... Mas não, nós não temos ainda uma escola teológica. Temos escolas evangélicas para as crianças. Mas é o início. Tá? Nas escolas evangélicas se dá o início nisso, de motivar o interesse pelo estudo teológico. Tá? Que, evidentemente, IRET não vai ensinar geografia e história. Tá? Ele vai ensinar a teologia, certo? Uma escola evangélica, ela pode dar início e motivar o aluno a se interessar por esses assuntos. Agora, se você falar que só Deus nos abençoou hoje e depois vai falar que Darwin e a gente come isso como farinha, não dá certo. Tá? A escola evangélica é mais do que isso. Tá? O currículo todo tem que ser elaborado desse ponto de vista. É difícil, mas tem... A escolha do livro didático é um ponto importante e o currículo também é muitas vezes imposto para as escolas, certo? Então, mas a gente também pode colocar ao lado, nós temos a liberdade de colocar ao lado a gente tem que entender também o ponto de vista do outro. Não estou dizendo que não vai esconder, não é para esconder nada. É para colocar assim, nós acreditamos de outra forma, nós acreditamos isso e assim. Big Bang é impossível que do nada explodiu e surgiu
bilhões ou trilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Da onde que veio isso? Do nada? Hein? É difícil. Uhum. Mas tem uma associação de escolas evangélicas que cuida dessa parte, que tenta elaborar um currículo disso aqui. Eu não tenho esse material aqui, mas eu já tomei conhecimento que existe isso daqui. Mas eu acho que é uma parte bastante importante de ser isso ministrado nas escolas evangélicas aqui, a começar aqui nas 3 colônias. Mas é importante essa discussão Só sobre a reprodução, se você aceita